Muito bom dia, meus amigos. Mais uma vez estou aqui. Calor, só Deus na causa. Fazer mais um videozinho aqui, que eu tô com a minha saga agora de contador de história também. Nós fazendo de tudo aqui, mas dessa vez aqui eu tô contando história. E dessa vez eu vim trazer uma história aqui que me pediram. A história do papagaio e o profeta. Na verdade é papagaio pregador, né? Papagaio pregador, ou papagaio profeta, ou papagaio e o profeta. Mais ou menos assim. Tinha um pregador que ele andava de cidade em cidade, como se fosse um ministro, um evangelista, andava de cidade em cidade, pregando em toda a cidade, falando de Deus em toda a cidade. E anunciava com o carro, juntava pessoas, juntava um povo nos teatros, nas escolas, nos colégios, na igreja e tudo mais, e falava de Deus. E andava junto com ele, ele sempre era bem falado, porque ele levava um papagaio junto com ele. E daí ele chegou na cidade e anunciou na rua que naquele dia ia ter uma reunião naquele lugar e ia estar com ele lá um papagaio que ia ser usado por Deus. E é uma história verídica, isso acontece muito, sabe? Que o papagaio ia fazer curas e milagres. Que Deus, através do papagaio, ia estar fazendo curas e milagres. Então ele chamou, anunciou na cidade, juntou gente. A cidade encheu o lugar lá, sabe? Encheu o lugar. Aquele que tiver com problema em dente e quiser um dente de ouro, pode ir lá naquele lugar. Aquele que está precisando de uma cura, vá lá, entendeu? Ele estava anunciando assim, sabe? Ele estava anunciando assim. Aí chegou lá aquele povaréu, tudo lá, se reuniram, aquele povoado lá, e ele começou a contar, conversar, tal, contar causa e tudo mais, né? Fez a primeira parte e tudo mais. E daí ele colheu a oferta, né? Porque eles andam com saquinho, né? Colheu a oferta do povo. E tem alguns que não é um saquinho, tem alguns que é uma caixa, né? Tem alguns que é uma caixa, que a pessoa coloca o dinheiro lá dentro, lá, né? A oferta lá dentro. Então, ele colheu ali e tal, né? Beleza. Aí continuou a pregação, a falação ali e tal. E daí disse assim, agora vamos passar para o papagaio. Que agora Deus vai falar através do papagaio. E pegou e tirou aquele pano, que estava um pano preto em cima do papagaio, né? E o papagaio já deu uma olhada pro povo ali, se espreguiçou, abriu as asas, assim, se espreguiçou, que nem aqueles gatos velhos que não servem para nada, sabe? Que ficam só incomodando a casa, sabe? Aqueles gatos velhos, assim, deu aquela espreguiçada, assim. Porque o gato tem aquele problema que se chegar um bandido na tua casa, ele nem para te avisar, ele te avisa. Entendeu? E o cachorro não. O cachorro, por mais vagabundo que seja, se você se chegar um estranho na casa, pelo menos um aquado ele dá. Entendeu? Dá uma aquadinha assim, pelo menos assim ele faz. Sabe? Por mais que o cachorro seja. Não sirva para nada também, sabe? Tem aquele cachorro muito manso. Mas pelo menos para alguma coisa ele serve. Aí beleza. Aí então ele tirou aquele pano de cima do papagaio, né? O papagaio deu aquela espreguiçada e tal, olhou pro povo, né? Tal, deu aquela admirada na quantidade de gente, né? Aí o pastor, o pregador lá, olhou pro papagaio e falou assim, agora Deus vai falar com você, papagaio, e você vai falar com o povo, você vai profetizar,
você vai falar, você vai curar. Deus vai, através de você, vai curar o povo, você vai falar, vai profetizar para o povo e tudo mais. A palavra é tua, papagaio, podem falar agora. Aí o papagaio, e nada de falar. Se virava para um lado, se virava para o outro, olhava para cima, para baixo, abria as asas e nada de falar, e nada de falar. Aí ele falou, o que será que está acontecendo? E nada. E passou 10 minutos, passou 20 minutos, meia hora, 1 hora e nada do papagaio falar. Aí ele pegou e ficou vermelho de bravo, sabe? Ficou vermelho de bravo e olhou bem no olho, no canto esquerdo do olho do papagaio. E falou para ele bem assim, olha aqui, seu papagaio, seu jaguara velho, se você não abrir a boca agora e falar com esse povo, olha o tanto de gente que tem aí, se você não falar com esse povo, eu vou te atorar as tuas asas, te matar e colocar você na panela. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Falou bem assim pro papagaio. O papagaio pegou e se virou pro povo, esticou o peito assim, abriu o bico e falou bem assim, olha aí, meu povo, estão vendo? O demônio já encarnou no profeta e está querendo me matar. Então, essa aqui é uma história verídica, meu povo. Uma história verídica, porque hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, você não pode acreditar em tudo. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias aparecerão falsos profetas. Muitos falsos profetas. Dizendo que A é B e que B é A. E a maioria hoje em dia é só para pedir dinheiro. Só para pegar dinheiro do povo. Mas também tem aqueles que são usados por Deus, lógico. Eu não sou incrédulo. Mas tem aqueles que são usados por Deus. Mas a maioria é para pedir dinheiro. Porque hoje o dinheiro move tudo, né? Então, mas é uma história verídica. E espero que alguém tenha entendido a história. Quem não entendeu, depois pode me perguntar. Mas é uma história verídica que acontece muito isso daí. Tá bom? Então ficou mais uma história contada aí, ó. Do papagaio e o profeta. Ou o papagaio pregador. Beleza? Um abraço, Deus abençoe.